Vamos lá, galera, eu não sei o que falar sobre o que está acontecendo agora, se é engraçado, triste ou assustador, porque eu nunca vi treta dessa magnitude. Uma parceria entre o homem mais rico do mundo e o presidente mais poderoso do mundo, que até poucas semanas atrás era uma linda história de amor, virou um divórcio litigioso. O que começou como uma divergência pontual sobre uma lei, escalou para ofensas pessoais e está aumentando a temperatura para um caso de polícia. E por que isso importa tanto? Porque não estamos falando de dois famosos influencers brigando na internet. Estamos falando de Elon Musk e Donald Trump, dois dos homens mais poderosos do mundo, que têm poder para mexer com governos, mercados, redes sociais e sim, até com a vida da gente aqui no Brasil. Então, bora entender o que está rolando nessas tretas gigantes e o que pode vir por aí. Então, vamos começar a entender a primeira coisa, como começou toda essa treta. A tensão começou nessa quarta-feira, quando Elon Musk, ele simplesmente usou sua própria plataforma, o X, o antigo Twitter, para criticar duramente um novo projeto de lei orçamental aprovado nos Estados Unidos. Abrindo aspas, me desculpa, mas simplesmente não aguento mais. Esse projeto de gastos gigantesco, revoltante e cheio de gorduras desnecessárias é uma abominação repugnante. Todos que votaram a favor dele deveriam se envergonhar. Você sabe que cometeram um erro. A proposta vai aumentar significativamente o já enorme déficit orçamentais e sobrecarregando os cidadãos dos Estados Unidos com dívidas insustentáveis. Segundo a provisão do escritório do orçamento do Congresso dos Estados Unidos, a lei deve acrescentar cerca de 2,4 trilhões de dólares de déficit nacional nos próxima década. Atualmente, a proposta está sendo analisada no Senado, onde já enfrenta resistência, inclusive entre alguns republicanos. E aí, obviamente, não demorou muito para chegar a resposta de Donald Trump. Durante uma coletiva da imprensa com a chanceler da Alemanha na Casa Branca, ele disse que ficou surpreso com a decisão de Musk deixar seu cargo como chefe do Departamento de Eficiência do governo. Eu sempre gostei de Trump. Ele nunca diz nada contra mim, mas eu prefiro que ele me critica do que critica a lei, porque essa lei é incrível. É o maior corte da história do nosso país. E Trump ainda acrescentou: estou decepcionado, nós tivemos uma ótima relação. Não sei se ainda é assim. No começo, as críticas do Musk, ele parecia mais direcionados ao Congresso em si. Mas nas últimas horas, especialmente entre ontem e hoje, o tom de Elon Musk se intensificou bastante. E o Trump passou a ser alvo direto. Elon Musk começou a repostar tweets antigos de Donald Trump. Você sabe que a internet não perdoa. Se você vai colocar alguma coisa, você vai escrever alguma coisa 10 anos atrás, um dia isso pode ser usado contra você. Ele pegou uns tweets de 2012 e 2013 de Donald Trump, onde ele criticava duramente a elevação do teto de dívida e desequilíbrio orçamental. Tweet onde Donald Trump fala que precisamos orçamento balanceados porque o Congresso não tem disciplina. E no outro tweet ele fala que ele não acredita que os republicanos vão permitir aumentar a dívida pública. Ele fala: eu sou republicano e eu tenho vergonha disso. E muitos outros tweets. E mais, depois que colocou todos esses tweets, escreveu sobre esses posts: eu não poderia concordar mais com isso. E outro, ele escreveu palavras sábias. Mas não parou por aí, continua aumentando. Isso foi quando Trump respondeu para ele. E numa entrevista no Salão Oval, Trump declarou estar muito desapontado com Elon Musk. Ele afirmou que havia ajudado Musk bastante, que ele conhecia todos os detalhes da lei melhor do que qualquer um, e que só começou a criticar o projeto após saber que o governo estava cortando subsídios veículos elétricos, uma clara referência à Tesla. Mas essa alegação, segundo Musk, é falsa, porque o bilionário afirmou que a lei nunca sequer foi mostrada para ele e que foi aprovado na calada da noite, tão rapidamente que nem os próprios congressistas conseguiram ver completo. E o congressista libertário Thomas Messier colaborou com essa denúncia. Ele afirmou que uma lei de 1000 páginas foi apresentada com apenas 72 horas para análise, tempo insuficiente para uma leitura crítica. Em resposta, Trump voltou a atacar e ele escreveu na sua rede social Truth Social, alegando, aí começamos a alegação especial, que foi ele que decidiu que Musk não faria mais parte do governo, embora antes tivesse dito que ficou surpresa com a decisão da saída do Elon Musk. Trump continuou falando que Elon Musk perdeu a paciência, eu precisei pedir ele sair, eu cancelei o mandato dos veículos elétricos que obrigava todos a comprar carros elétricos que ninguém queria. Então ele simplesmente enlouqueceu. E numa postagem seguinte, Trump insinuou que pode encerrar os contratos governamentais e subsídios concedidos à empresa do Musk. E a forma mais fácil de economizar dinheiro no nosso orçamento, bilhões e bilhões de dólares, é cancelar os subsídios e contratos governamentais deles.
Sempre me surpreendeu que Biden nunca fez isso. Musk aí ficou mais bravo ainda e ele voltou mais ainda. Ele falou, se querem cortar subsídios para veículos elétricos e energia solar, tudo bem, não tem problema, mas que também deveria cortar os aumentos insanos de gastos públicos, incluindo no Big Ugly Bill, como ele passou a chamar esse lei orçamental. E quando a gente pensa que não pode escalar mais, porque na verdade não faz muito sentido que duas pessoas mais poderosas do mundo ficam brigando, igual casos de família, pelo Twitter. Pode sim, não tem fim de quando pessoas, pode ser a pessoa mais poderosa do mundo, se ele não tem inteligência emocional, se não tem controle emocional, não tem fim quanto pode escalar isso. E aí depois que Donald Trump chamou de praticamente Elon Musk, ele enlouqueceu, Elon Musk falou, já que eu enlouqueci, deixa eu fazer uma loucura. E ele falou, a hora de soltar a bomba. Ele simplesmente acusou Donald Trump, ele falou que Donald Trump está nos arquivos do Jeffrey Epstein. Isso referindo-se ao escândalo de tráfico sexual de menores cometidos pelo empresário bilionário que se matou na prisão em 2019. E ele escreveu, essa é a razão real pela qual esses arquivos ainda não foram tornados públicos. Tenha um ótimo dia. DJT, Donald J. Trump. E ele finalizou o tweet com uma frase, marca-me esse post para o futuro, a verdade será revelada. Pois é, vocês entendem isso? Agora, vocês acham que no nosso mundo existe ação sem reação? Então não, obviamente, é que toda ação tem reação. E os investidores da Tesla, que esperavam pelo momento em que Elon Musk deixaria o governo para ele poder concentrar na empresa e fazer ela crescer e colocá-la de volta nos trilhos, é bem possível que, na quinta-feira, eles estão bem arrependidos disso. As ações dos carros elétricos desabaram em Wall Street e perderam cerca de 14% de seus valores. Isso quer dizer que no valor de mercado a empresa caiu 150 bilhões de dólares. Mas que detém 13% dessas ações, perdeu teoricamente 20 bilhões de dólares. E qual a consequência para o Brasil e para o mundo como essa briga de titãs? Simplesmente, no mundo, isso, primeira coisa, a divisão da direita global, como impacto nas eleições dos Estados Unidos. Pode ser até possível que vai surgir um novo partido ou racha no Partido Republicano. Mercados instáveis, como queda nas ações de Tesla, possíveis retaliações do governo americano, debate de novo sobre o poder dos Big Techs, do Twitter, Instagram, todas essas coisas nas plataformas. No Brasil, isso ruptura entre grupos de direita, dividindo entre simpatizantes do Musk e do Trump, maior tensão nas redes sociais, especialmente no X, no Twitter, e obviamente efeitos econômicos, como volatilidade do dólar e nos juros se houver crise fiscal nos Estados Unidos. E para terminar com as últimas atualizações da nossa briga de casal, primeira coisa, as ações da Tesla começaram a recuperar um pouquinho, subiram 4% agora. Em conversa com a televisão, Trump declarou que Musk perdeu a sanidade e acrescentou que não está interessado em conversar com ele no momento. Segundo Trump, Musk sim, quer conversar com ele, mas ele não quer. No CNN, o Trump foi ainda mais sutil. Eu nem penso mais no ar. O cara tem um problema. Eu não vou falar com ele tão cedo. Imagina, mas eu desejo tudo de bom para ele. Isso é um clássico tipo, boa sorte aí, campeão, versão presidencial. Então, gente, essa é a treta incrível no nosso mundo hoje, no mundo da rede social. O que antigamente ninguém soube ou esperava algum jornalista contar para nós o que está acontecendo. Hoje a gente pode praticamente vendo uma novela entre as pessoas mais fortes do mundo, uma novela ao vivo. É triste, mas isso é a nossa realidade hoje em dia, assim que as coisas hoje em dia se desenvolvem. Quero que você escreva para mim agora nos comentários quem você acha que tem razão nessa briga, Elon Musk ou Donald Trump. Se gostou, obviamente, curte, compartilha com outras pessoas. Se não está inscrito no meu canal, se inscreve. E vamos ver como vai escalar essa treta de nosso casal. E eu vou, obviamente, deixar vocês informados. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.